Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, como investir R$ 500 por mês? Vamos mostrar aqui mais um aporte na carteira do nosso canal, o 7º aporte, referente ao mês de abril de 2025. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos então ao vídeo. A literatura traz aí que o sucesso de uma carteira de investimentos está no plano de alocação. E a nossa carteira aqui tem um plano bem definido, é uma carteira até considerada arrojada, onde nós temos aqui 30% da nossa carteira vai ser alocada, está sendo alocada em ações de empresas brasileiras, 25% da nossa carteira em fundos imobiliários, 20% em renda fixa, aqui está 110% do CDI, né? Só que esse mês já não conseguimos 110% do CDI mais, conseguimos apenas 105%, mas tudo bem, é renda fixa, 20% dela. 20% está em ETFs ou BDRs no exterior e 5% em criptomoedas. Estamos investindo também através de ETF. Então, essa aqui é a alocação da nossa carteira, a macro alocação da nossa carteira. É importante, pessoal, que também nós tenhamos sempre um fundo de reserva que está fora dessa carteira aqui. Dentro dessa macro alocação, nós temos a micro alocação, onde para nós aqui, nós queremos chegar nesses 30% de ações, nós queremos chegar em até 10 ações. Nesses 25% de fundos imobiliários, nós queremos chegar em até 25%, aqui inclui fundos imobiliários e fiagros também. Assim, então, nós vamos estar dividindo nossa carteira. Então, o início da nossa carteira foi dia 14 de novembro de 2024 e estamos agora, então, no 7º aporte realizado na data de ontem, dia 17 de abril. Pessoal, vamos ver então como é que está a nossa carteira hoje, dia 17 de abril ainda, antes de nós fazermos os aporte dos R$ 500 mais os dividendos pagos aí no mês passado. Os dados atuais da carteira nesse momento, então, valor aplicado R$ 3.023,50, um saldo bruto de R$ 2.977,98. Está dando uma variação negativa aqui de 1,51%. Lembrando que essa variação negativa aqui não considera ainda os dividendos, né, pessoal? Nós vamos ver como é que faz essa continha depois. Como é que nós estamos, então, aqui? Hoje estamos com 28,53% em ações, 25,88% em fundos imobiliários, 20,64% em renda fixa e 24,95% em ETF. Sendo que esses ETFs aqui está também a parte que é relacionada a criptomoedas que eu invisto em ETF. Então tem aqui a evolução então do patrimônio. Efetivamente aqui então no mês de março estávamos negativo aqui com relação ao patrimônio, ganho de capital, R$ 61,86 e agora em abril estamos já com R$ 45,52 negativo. Né? Isso somente questão do patrimônio. Vamos ver então como é que está aqui a situação das ações. As ações aqui até agora nós temos 4 ações apenas na carteira. Banco do Brasil aqui nós temos uma variação positiva de 11,11%, Caixa Seguridade 9,72%, aí CEMIG e Copasa estamos uma variação negativa de 8,44% e 10,32%. Investido aqui nós temos então Banco do Brasil hoje R$ 246, Caixa Seguridade R$ 94, CEMIG R$ 277 e Copasa R$ 280. Pessoal, é importante, né, lembrar que na nossa alocação lá, nossa macro alocação, nós vamos ter em torno de 10 ações no final, quando nós estiver já com a nossa carteira montada, em torno de 10 ações. E uma coisa importante que eu preciso ver aqui, tá vendo? Ó, nós temos aqui 294, 220, 280, então nós temos que deixar exatamente equalizado esses números aqui também, tá? Então, como nós temos ainda informação, a gente consegue fazer isso de acordo, né? Mas a intenção nossa é essa aqui, que a gente tenha a mesma quantidade em valores aplicado em todas as ações que nós vamos estar aplicando, para que a gente não tenha uma concentração muito grande em uma única ação aqui, ok? Então, de ação é isso aí. Então, de ação hoje nós temos R$ 849,51 e aqui uma variação negativa de menos 2,32%. Lembrando que essa variação aqui não consta os dividendos entregues, né, pessoal? A nossa meta é 30% e estamos com 28,53%, ou seja, temos que investir em alguma coisa em ação nesse mês aqui, para chegar perto da meta aqui, né? Fundos imobiliários nós estamos bem, olha só, estamos com uma variação positiva de 2,74%. Então, temos aqui 7 ativos, lembrando que fundos imobiliários, né, quando a nossa carteira estiver totalmente montada, implementada, nosso foco é ter 15 fundos imobiliários, então 10 ações e 15 fundos imobiliários. Por enquanto temos 7. Desses 7 a gente pode ver que temos já 5 com uma variação positiva e temos aí 2 com uma variação negativa. A gente vê que nós temos aqui 128, 91, 198, 86. Então, da mesma forma que também a gente pretende equilibrar, deixar todos eles investidos com o mesmo valor também, quando ela estiver montadinha a nossa carteira, né? Como nós estamos em fase ainda de início, né, da carteira, mas a intenção é essa, deixarmos aqui todos os valores aplicados o mais próximo possível aqui, né? Para diluir bem o risco, né? Essa é a intenção aqui. Lembrando que o foco dos fundos imobiliários é renda passiva mensal. De qualquer forma, nós temos aqui possibilidade de valorização de alguns fundos imobiliários, por exemplo, aqui, né? O CPSH11. CPSH11 aqui, ele está com PVP de 0,77, ou seja, para ele chegar até 1, eu tenho uma possibilidade de valorização nas cotas. O KNSC já está quase em preço justo, então ele não tem possibilidade muito de valorização mais, 1% talvez aqui ele consiga valorizar ainda, mas
o foco aqui não é a valorização, e sim a manutenção do dividendo mensal. Mas em alguns tem a possibilidade. Aqui, o FGA 11, estamos com 12% de desconto, o RZAG 11, 10% de desconto, assim por diante, tá? Então, a intenção nossa é essa aqui, tá? Nos fundos imobiliários é ter renda passiva mensal. Todo mês está entrando dividendos para a gente poder pegar esse dividendo e reinvestir em outros fundos ou até em outras ações que estejam mais oportunidade naquele respectivo mês ali que nós vamos estar reinvestindo. Então, a intenção é sempre essa dos fundos imobiliários, tá? O fundo imobiliário, então, é para ter renda passiva mensal entrando e essa renda passiva mensal reinvisto essa renda. ETFs aqui, pessoal, teve uma queda significativa, né? Temos 3 ETFs. Temos aqui o NASD 11, que deu 17% de queda. O NASD 11 investe na Bolsa Americana, que é o índice que replica o índice Nasdaq, que são as 100 maiores empresas de tecnologia. Sabemos que os Estados Unidos agora realmente está tendo problema devido à taxação aí do Trump, né? Então, isso aí logo deve se resolver. Mas é assim mesmo, né? A renda variável é assim que funciona. NASD 11, então, uma queda aqui de 17%. O QBTC 11 é o que nós investimos em Bitcoin. QBTC 11, uma queda de 12%. Acreditamos que isso aí logo deve voltar também. Daqui para frente, pessoal, nós vamos investir, ao invés de investir nesse ETF aqui, que é o QBTC 11, que replica o Bitcoin também, né? Nós vamos investir no Coin 11. O Coin 11 também é um ETF que replica o Bitcoin, porém ele paga dividendos. São dividendos sintéticos, né, que eles fazem através de opções lá, com operações com o Bitcoin. Então, como nosso foco aqui também é ter renda passiva mensal, vamos colocar também o Coin 11 a partir desse mês aqui. Isso até foi dica de um inscrito do canal aqui, tá? Vamos seguir isso aí que eu acho que é interessante também para a nossa carteira. Aqui embaixo é o Gold 11, olha só. O Gold 11, que é o que replica o ouro, né? Uma excelente valorização de 15% aqui nesse último mês aqui, né? Então, da nossa carteira. Então, investir no ouro nesse momento aqui de incertezas com relação aos problemas que estão sendo provocados aí pelos Estados Unidos, né? Pela taxação aí do Trump. Então, o ouro acabou se valorizando bastante. Então, acertamos aqui no ouro, né? ETFs é isso aqui. E renda fixa, né, pessoal? Renda fixa só vai para frente, né? Então, ele nunca vai diminuir, né? Então, temos aqui, nós estamos investindo aqui no Banco Sofisa em 10%. É importante salientar que nesse mês, pessoal, não está tendo disponível mais esse CDB no Banco Sofisa de 110%, só tem 105%. Então, o que nós for investir, então, em renda fixa esse mês, nós vamos ter que botar lá no Sofisa também, como é o nosso foco aqui, mas vai ser um outro de 105%, tá? Esse 110%, por enquanto, não está disponível, então não tem como nós aplicar nele mais, tá? Vamos olhar aqui rapidamente também com relação aos proventos. Proventos, então, aqui, ó. Até agora, já tivemos aqui os proventos recebidos e o a receber já garantidos para a carteira, R$ 56,39. E aqui, com relação ao mês de março, nós vamos estar lançando agora para comprar essas ações e cotas aí, agora em abril, esse valor aqui de R$ 13,87. Então, o nosso aporte no mês agora vai ser R$ 500, mais esses proventos aqui referente ao mês de abril, que é R$ 13,87. Temos aqui que a gente vê que os proventos já estão crescendo, né? Olha só, começamos lá em novembro com R$ 1 de proventos, em dezembro já foram R$ 5,60. Agora, em janeiro já foi R$ 6,37, em fevereiro R$ 6,33, em março já foram R$ 13,87, em abril agora não acabou ainda o mês, já estamos com R$ 15,49, e assim a gente faz aquela bola de neve crescer aqui, né? Então esse é o nosso foco aqui. Cada mês recebendo mais proventos, pegando esses proventos, reinvestindo, assim a gente vai fazer o nosso canal crescer. A gente vê aqui que já foram programados aqui proventos para recebimento até 2026 já, ações da CEMIG que pagam de uma forma um pouco ruim, né? Elas vão pagar só o ano que vem, mas enfim, já está garantido. Eu tinha ações da CEMIG aqui em 25 de março, vou receber então dividendos em dezembro do ano que vem e também em junho do ano que vem. Mas tudo bem, está garantido já. Como vai entrar esse ano também, olha só, juros sobre capital próprio, né? Em 2025, em dezembro e junho também. Aí aqui teve a Caixa de Seguridade também, que vai pagar agora em maio, o Fiagro FGA 11, que também está fazendo amortização, enfim, está tudo aqui a lista, né? Dos dividendos que nós recebemos aqui em março. Os fundos imobiliários, o Banco do Brasil pagou também em março. Enfim, todos aqui os dividendos que já estão somando aqui, né, no total aqui dos nossos investimentos. Nós vamos fazer os aportes agora. Depois a gente mostra então como é que ficou a nossa carteira após os aportes. Vamos assistir então aqui como é que estava a carteira antes dos aportes. Então nós temos essa configuração aqui, né? 20,64% em renda fixa, 28,53% em ações, 25,88% em fundos imobiliários. E ETFs aqui já com as criptomoedas juntos, né, 24,95%. Olhando aqui então, né, nós temos em azul aqui que é a nossa meta. Ações no Brasil é 30%, estamos com 28,53%. Fundos imobiliários, 25%, estamos com 25,88%. Renda fixa, 20%, estamos com 20,64%. ETFs, né, e BDRs no exterior, 20% é a meta, estamos com 19,86%. E criptomoedas, 5%, estamos com 5,09%. Então a gente está bem alinhado aqui com as nossas metas, né? Isso aqui antes do aporte então.
Antes de fazer o aporte da carteira, então, do mês, a gente faz aqui um cálculo da performance da carteira antes do aporte. Então, nós temos aqui valor aplicado R$ 3.023,50, dividendos total já na carteira recebidos e previsto já R$ 56,39. O valor aplicado real, então, seria o quê? Seria o valor aplicado menos os dividendos previstos, que dá R$ 2.967,11. Isso dá um saldo bruto, então, de R$ 2.977,98. Uma performance aqui de 0,37%. A performance calcula por essa formulazinha aqui, né? Que seria o saldo bruto menos o valor aplicado real, dividido pelo valor aplicado real, vezes 100 para ter um percentual. Então, aqui está a performance atual da nossa carteira. Vimos aqui que a performance ela diminuiu um pouco em relação ao ano passado, principalmente com relação aos investimentos no exterior, né? As ETFs, BDRs e criptomoedas ali acabaram caindo. Mas isso faz parte, né? Faz parte aí da renda variável. Os investimentos do mês, então, o aporte foi então de R$500, que é o que a gente aplica todo mês, e mais os R$ 13,87, que foram os dividendos do mês passado. Então, nós temos aqui que na renda fixa nós aplicamos no CDB, que rende 105% do CDI, lá no Banco Sofisa, deu R$ 84,63. Ações, colocamos a Petrobras na carteira agora, 6 ações aqui a R$ 30,63. Fiagro, nós botamos o AZQ11 aqui, 15 cotas a R$ 6,99. ETFs, colocamos mais 3 cotas no Gold 11, que é o que replica o ouro aqui, né? Então, a R$ 20,17. E a cripto, botamos agora o Coin 11, que é um ETF de criptomoeda do Bitcoin, que além de possibilitar a valorização na cotação, possibilita também o recebimento de dividendos. E esse Bitcoin, pessoal, esse ETF de Bitcoin, tem entregando em torno aí de 2% ao mês de dividendos. Um baita dividendo aqui, tá? Que vale a pena, enquanto o Bitcoin fica andando de lado aí, você garante pelo menos 2% aí de rentabilidade no final do mês. Isso é muito bom, tá? Então, vale a pena estudar esse ETF aqui também. O restante aqui, já temos vídeos gravados também aqui no canal, explicando, né, como é que é a situação de cada um desses ativos aqui, ok? No final, então, desse aporte aqui, nós ficamos um valor aplicado de R$ 3.537,37 e um saldo bruto aqui de R$ 3.493,80. Vamos ver então como é que ficou lá no Investidor 10 aí, a finalização então, né, desses aportes. Ok, pessoal, agora então, após o aporte do mês, nós ficamos aqui então com valor aplicado de R$ 3.537,37, um saldo bruto de R$ 3.493,80. Então, só vamos confirmar aqui os aportes, ó, em lançamentos. Os aportes estão aqui então, né, o Coin 11, que é aquele ETF de Bitcoin, né? Então, 1 a 80,10. O Gold 11, mais um ETF do ouro lá, 3 cotas a R$ 20,17. O AZQ11, que é um Fiagro também, 15 cotas a R$ 6,99. E ações da Petrobras também, 6 ações da Petrobras a R$ 30,63. Então, esse foi o aporte do mês. E aqui embaixo na renda fixa, né? Então, aqui, botamos agora no Banco Sofisa também, agora um CDI de 105%. Como eu falei, né? O 110% não está disponível no momento. É R$ 84,63. Então, esses foram os aportes do mês. Vamos ver como é que ficou, então, aqui no resumo da carteira aqui também, né? Então, aqui ficou, então, em renda fixa agora 20,02%, em ações 29,61%, em ETFs 25,3%, porém aqui já está incluso o Bitcoin, né? E aqui os fundos imobiliários ficou com 25,07%. Tá? Então temos aqui a composição. Então, ações, então agora saímos de 4 para 5 ações, entrou a Petrobras aqui no meio. A Petrobras, pessoal, apesar de não gostar muito, mas não tem como ir contra, né? Porque está muito descontada agora e paga excelentes dividendos também, então temos que botar na nossa carteira, né? Então, nos próximos meses nós vamos tentar equalizar aqui os valores investidos nas ações, né? Para manter todos eles aqui nos mesmos valores, para ter as mesmas proporções aqui. Em relação aos fundos imobiliários, então, entrou aqui mais um, então, estava com 7, foi para 8, né? Estou falando de fundos imobiliários e Fiagro, né? Pessoal, fica tudo junto aqui, né? Entrou, então, o AZQ11 aqui. Da hora que eu comprei lá, já deu aqui 0,29%, então... E o restante aqui, então, permanece como estava antes lá, né? Os ETFs, então, entrou aqui o Coin 11. A gente vê lá que o Bitcoin, ele ficou um pouquinho acima. As criptomoedas ficaram um pouquinho acima porque esse Coin 11 ele é um pouquinho caro, né? Então, ele está custando aqui mais de R$80. E como nosso aporte é um pouco pequeno, né? E não tem como comprar fracionado aqui no Brasil, né? Então, a gente tem que botar uma cota inteira. Então, ele acaba... ultrapassou um pouquinho lá o nosso 5%, mas ainda ficou 6 e os quebradinhos, né? Não está tão fora assim, né? Compramos um pouquinho mais de ouro também, né? Do Gold 11, e o restante permanece como está. Renda fixa, colocamos novamente agora, então agora entrou mais uma renda fixa aqui de 105% do CDI, que é o que tem disponível hoje lá no Banco Sofisa. Ok, pessoal? Então aqui foram os aportes do mês. Agora aguardar o próximo mês, ver como é que se comporta, né? Aguardar os dividendos para reinvestir, pegar R$500 novamente, somar com os dividendos e investindo aqui para que no longo prazo, aqui, médio e longo prazo, a gente tenha excelentes resultados aqui. Acreditamos que sim. Vamos dar continuidade então. Temos agora ali então no Investidor 10, nós ficamos nessa situação agora aqui, depois do aporte.
Então, aqui, ações no Brasil, a meta é 30%, chegamos a 29,61%, bem próximo. Fundos imobiliários, 25%, estamos em 25,07%, quase cravamos aqui, né? Renda fixa, 20%, estamos com 20,02%, da mesma forma. ETFs no exterior, de 20%, estamos com 18,66%. E as criptomoedas que também colocamos através de ETFs, de 5%, estamos para 6,64%. Aqui ficou um pouquinho fora, por quê? Nós botamos agora o Coin 11, e o Coin 11 custa R$80 e uns quebrados, né? Então, como é um valor um pouco mais alto, não tem como comprar fracionado, ele ficou um pouquinho acima aqui, tá? Mas no próximo mês a gente consegue já fazer uma equalização aqui para ficar com a cripto exatamente aqui nos 5%, bem próximo que a gente quer, né? Mas também está bem próximo aqui, não está muito diferente disso. Ok, gente? Então, esses são os aportes do mês e a configuração da carteira atual. Então, vamos esperar o próximo mês, vamos ver como é que vai se movimentar a nossa carteira, para que a gente possa, então, reinvestir novamente nos dividendos e mais R$500 de aporte, ok? Pessoal, vou deixar aqui na tela final do nosso vídeo também uma playlist completa aqui dos FIAGROS, que é bem interessante também. E o vídeo que eu fiz aqui sobre os dividendos entregues ali de alguns fundos imobiliários e FIAGROS que tem Datacom de 1º a dia 15 de abril. Então, mais uma vez, aí peço que você se inscreva no nosso canal, curte, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.